Há mais ou menos 10 anos, o INES criou grupos de estudo terminológicos voltados para pesquisas na área da psicologia, educação física, justiça, saúde e várias outras. Nesse período, ocorreram discussões intensas nesses grupos, onde os participantes debateram questões relacionadas à linguística e à terminologia. A comunidade surda, assim como intérpretes, também participou ativamente, compondo esses grupos. Cada grupo adotava uma metodologia diferente. Por exemplo, alguns acompanhavam o processo de validação, enquanto outros focavam na acessibilidade. Percebemos que cada grupo criado para determinada área tinha como objetivo principal desenvolver conteúdos específicos para os cursos de ensino superior. No entanto, constatamos que os materiais desenvolvidos para essas áreas não tinham conexão com a educação básica. Esses sinais foram distribuídos pelo INES exclusivamente para os cursos superiores, o que evidenciava uma lacuna de materiais voltados para o ensino básico. Essa preocupação nos levou a traçar dois caminhos principais. 1. A formação de uma comunidade de pesquisadores dedicada à criação de sinais específicos. 2. Outra comunidade voltada a observar o que ocorria naturalmente na sinalização, capturando os sinais já utilizados de forma espontânea. Na prática, em sala de aula, o aluno, o intérprete e o professor da disciplina trabalhavam juntos. O professor conduzia sua explicação oral, enquanto o intérprete fazia adaptações para capturar e registrar os sinais usados naquele contexto. Até hoje, ainda existem discussões sobre como esses sinais foram criados para determinadas palavras. Apesar desse progresso, faltava um registro formal, seja impresso ou digital, que permitisse localizar os sinais criados. Para suprir essa necessidade, organizamos apresentações e criamos mecanismos para registrar sinais que já existiam, mas ainda não haviam sido documentados. Esses registros foram publicados em um site, sendo distribuídos para alunos, professores e intérpretes. Nosso foco principal estava na educação básica, onde distribuímos esses materiais para serem utilizados em escolas. Ainda há muitos pesquisadores na comunidade que trabalham com esses sinais e contribuem para os grupos de pesquisa. Algumas áreas descobriram que certos conceitos ainda não possuíam sinais correspondentes. Nesses casos, foram criadas regras para desenvolver os sinais, muitas vezes acompanhados de imagens. A comunidade continua a pesquisar e trazer informações sobre sinais e conceitos, sempre alinhando-se às regras da língua de sinais. Assim, registramos e publicamos os resultados em um único site, para que todos possam acessar e visualizar os sinais, evitando a criação de múltiplos sites com informações conflitantes ou sinais diferentes para o mesmo conceito. A ideia é simples: queremos centralizar tudo em um site acessível a todos. Atualmente, temos muitas pessoas que atuam como pesquisadores em cursos de mestrado e doutorado, especialmente publicando conteúdos tecnológicos em diversas áreas, como justiça, psicologia, educação física e outras. Esses pesquisadores frequentemente buscam materiais, como dicionários e glossários, para fundamentar suas pesquisas, como o site da UFF ou da UFSC. As referências também podem ser utilizadas em teses e estudos sobre terminologia. Dessa forma, conseguiremos encontrar materiais que atendam às necessidades acadêmicas e educacionais. Agora, queremos apresentar a estrutura do site do dicionário, que foi desenvolvido para ser utilizado em Libras. O objetivo é proporcionar aos alunos surdos uma ferramenta prática para continuar aprendendo e utilizando a Libras de forma sistemática. Esse sistema é estruturado para integrar glossários e dicionários em Libras, e é exatamente isso que queremos compartilhar com vocês. Lembram que eu mostrei para vocês o dicionário de português? Quando o abrimos, vemos as palavras em português e conseguimos, a partir da descrição, entender o conceito delas. Mas como o aluno surdo consegue descobrir os conceitos em Libras?
Como ele pode entender o conceito do sinal de uma palavra ou o significado de cada sinal? Essa questão evidencia a importância de garantir que o aluno surdo tenha o direito de aprender em igualdade com o ouvinte. Um exemplo: muitos glossários e dicionários mostram o sinal correspondente a cada palavra. Eles apresentam a imagem, o sinal e a palavra. No entanto, vamos pensar em um exemplo que quero mostrar para vocês: o sinal para fêmea e macho. Se o aluno surdo perguntar: o que significa esse sinal aqui no rosto para fêmea? E o que significa esse sinal aqui para macho? Onde ele pode encontrar o significado? Cada um desses sinais já aparece em muitos livros e materiais de glossários e dicionários que contêm os sinais de diversas coisas. Mas e se o aluno surdo quiser saber o significado? Por isso é importante trabalharmos não apenas o sinal em si, mas também o conceito associado a ele. Precisamos combinar o sinal, a imagem, o conceito e o exemplo. Se tivermos materiais que mostram todas essas informações e os entregarmos ao aluno surdo, ele conseguirá aprender de forma mais eficiente. Vou mostrar para vocês outro exemplo de uma área que tem muitos sinais, mas ainda carece de conceitos e imagens. Veja este exemplo. Em um dicionário de Libras, os conceitos estão completos. Ele apresenta o sinal, a palavra, o conceito, o que significa, um exemplo, a imagem e informações gerais completas sobre o tema, tudo estruturado em Libras e respeitando a cultura do surdo. No glossário em português, é importante organizar o conteúdo de forma estruturada. Por exemplo, como mostrei anteriormente, existem sinais acompanhados de conceitos, imagens e informações completas. Essa estrutura é essencial tanto no sintaxe da língua de sinais quanto no sintaxia língua portuguesa. Na sala de aula, os alunos têm disciplinas e, muitas vezes, copiam informações. O professor, então, precisa usar estratégias eficazes para ensinar os sinais e os conteúdos. Isso exige muito trabalho, sim. Um exemplo de recurso que podemos usar é a tecnologia, como o YouTube. Mas por que o YouTube? Porque é uma plataforma simples, fácil de usar, gratuita e permite a publicação de muitos vídeos e materiais. Esses vídeos podem ser divulgados no site da escola, para a família e para toda a comunidade conhecerem. Por exemplo, um professor que vai ensinar uma disciplina precisa de um conteúdo específico e dos sinais daquela área. Ele pode gravar vídeos de forma simples, usando o celular, sinalizando os sinais e explicando os conceitos. É importante lembrar que o vídeo deve conter o sinal, o conceito, a explicação do conteúdo, a imagem relacionada. Depois que o conteúdo é gravado, o professor ensina o conceito, mostra a imagem correspondente e utiliza exemplos. Por exemplo, ao apresentar uma frase, ele mostra o sinal de uma palavra, explica o conceito e fornece um exemplo contextualizado. Registrar esses materiais é fundamental. Depois, o conteúdo da aula pode ser distribuído para as famílias, que em casa poderão visualizar e ajudar o aluno surdo a fazer as tarefas. Isso é muito importante. Se o grupo de trabalho consegue usar o YouTube para compartilhar esses materiais e continuar atualizando-os, o resultado será muito legal. Lembre-se, materiais impressos podem se perder e informações podem ser esquecidas. No entanto, em um site ou em vídeos, as informações estão sempre disponíveis e podem ser atualizadas regularmente. Essa estratégia de usar o YouTube para distribuir conteúdos na escola, na comunidade e na família é muito eficiente. É um exemplo de como o YouTube pode ser uma plataforma básica, um ponto de partida, para trabalharmos com os alunos surdos de forma acessível e dinâmica. Número 1. Você percebeu como a tecnologia vem mudando ao longo do tempo, principalmente durante e após a pandemia? Durante a pandemia, o impacto da tecnologia foi enorme e transformou diversas áreas, conectando-se diretamente à educação. Antes disso,
Será que conseguiríamos integrar a tecnologia à educação? Era muito pouco, porém, naquele momento, isso se tornou essencial. Os professores bilíngues, por exemplo, enfrentaram um grande desafio: adaptar-se para trabalhar com alunos à distância. Muitos precisaram aprender, na prática, como usar a tecnologia. Não foi fácil, mas conseguimos avançar. Mas percebemos que os alunos surdos se adaptaram e aprenderam muito mais rápido com esses novos recursos tecnológicos. Isso mostrou o quanto a tecnologia é crucial para a educação. Mesmo após o fim da pandemia, as escolas bilíngues e inclusivas continuaram a utilizar a tecnologia. O impacto daquela época trouxe mudanças significativas que permanecem até hoje. Os professores criaram materiais didáticos com o objetivo de integrar a tecnologia e facilitar o acesso dos alunos surdos aos conteúdos. Isso reforça a importância da Libras como uma língua visual, que precisa estar conectada à tecnologia para ensinar e ajudar os alunos surdos a aprender de maneira eficiente. Número 2. Nós demonstramos nossa preocupação com as disciplinas da educação básica, especialmente porque muitas ainda carecem de materiais didáticos, como glossários e dicionários que contemplem os sinais e vocabulários para cada palavra específica. Por isso, refletimos e nos preocupamos em criar estratégias que possibilitem aos professores elaborar materiais didáticos adaptados a esses glossários e dicionários. Para os ouvintes, já existem muitos dicionários, não é mesmo? Porém, em Libras, ainda temos poucos dicionários disponíveis. Por isso, queremos incentivar vocês a desenvolver estratégias e criar materiais didáticos que possam ser utilizados em sala de aula, especialmente com o uso da tecnologia. Gostaríamos de apresentar uma reflexão para vocês. Lembram quando falamos sobre o dicionário de Libras? Existem dois caminhos. O dicionário de Libras geral, que apresenta sinais com o objetivo de ensinar ouvintes a aprender sinais específicos para se comunicar. Mas, será que um dicionário geral é aplicável à educação básica? Não. O que queremos é que vocês compreendam claramente a necessidade de criar materiais didáticos específicos e estratégias para o ensino de surdos, não para ensinar ouvintes, mas sim desenvolver materiais voltados para o ensino de surdos. Número 3. É muito importante que vocês compreendam e respeitem as regras da língua de sinais, assim como a estrutura do dicionário e do glossário em Libras, que deve considerar a linguística e a cultura surda. Os alunos surdos têm direito de aprender a palavra, o sinal, o conceito, os exemplos e a imagem. Isso pode ser feito por meio de vídeos, frases simples e outras ferramentas. Todas essas informações devem estar integradas no glossário. Assim, quando o aluno observa o sinal, ele também acessa o conceito, o exemplo, e todas as informações ficam completas dentro do sistema, seguindo a mesma estrutura de um dicionário em Libras. Quero destacar a importância de utilizar ferramentas como o YouTube. O professor pode usar essa plataforma para gravar vídeos explicativos sobre o conteúdo, convidar os alunos a participar da criação de materiais e elaborar vídeos que combinem sinais, conceitos e imagens. Essa abordagem permite que as informações fiquem disponíveis para serem distribuídas à família, à comunidade e a todos que desejem aprender e se conectar com as disciplinas da educação básica. Resumindo, é fundamental entender como a tecnologia pode ser utilizada no contexto da educação bilíngue. Por exemplo, nas escolas bilíngues, o professor pode conectar as disciplinas e os sinais à tecnologia para promover uma educação acessível para o aluno surdo. Nesse processo, o aluno aprende o conteúdo em sua primeira língua, L1, que é visual. E os professores ensinam o conteúdo distribuindo-o aos alunos. E então vocês, como professores, vão ensinando o conteúdo e distribuindo para os alunos e vai haver essa troca entre a escola e o currículo de cada disciplina da escola, e os conteúdos podem ser distribuídos para os alunos. Ele vai aprendendo, não é mesmo? Então os professores pensaram em estratégias para conectar o ensino com a tecnologia. Os professores devem refletir sobre estratégias tecnológicas, como a criação de vídeos na plataforma YouTube.
Após ensinar o conteúdo em sala de aula, o professor pode gravar um vídeo sinalizado com esse conteúdo, distribuir para os alunos e promover trocas na escola, na comunidade e em casa, garantindo que o aprendizado continue. Agora vocês já têm uma visão mais clara sobre como ensinar em uma educação bilíngue. É importante lembrar que crianças surdas pequenas têm o direito de aprender a língua de sinais desde cedo, com a mesma acessibilidade oferecida às crianças ouvintes. Esse trabalho na educação básica é crucial para dar às crianças pequenas a oportunidade de aprender sinais, conceitos e terminologias desde cedo, sem atrasos. Isso cria uma base sólida para que elas cresçam usando a tecnologia, os computadores e aprendendo os conceitos de todas as palavras. Dessa forma, quando chegarem ao Enem, ou outras etapas da vida escolar, estarão bem preparadas, com acesso aos conceitos e currículos desde a infância. Portanto, educadores e professores têm um papel essencial em introduzir para o aluno surdo a educação bilíngue e a tecnologia no processo de ensino, garantindo uma formação inclusiva e eficiente para os alunos surdos.